Imagine um lugar no Nordeste brasileiro onde o vento sopra com força, o sol brilha quase o ano inteiro e navios do mundo inteiro atracam silenciosamente. Mas por trás dessa calmaria está um dos projetos mais ambiciosos do Brasil. Um porto onde estão sendo investidos bilhões de reais em obras de expansão, onde empresas internacionais estão de olho, onde o hidrogênio verde pode se tornar a nova commodity e onde o jogo da logística brasileira pode virar de vez. Esse lugar existe e o nome dele é Suape. Localizado no município de Ipojuca, em Pernambuco, o Porto de Suape é mais do que um terminal de cargas. É um projeto estratégico de Estado que tem ganhado nova vida graças a investimentos maciços, acordos internacionais e decisões silenciosas, que poucos conhecem, mas que podem mudar o futuro econômico do país. E no centro de tudo isso estão 3 palavras que transformam qualquer porto comum em um ponto de inflexão nacional: expansão, energia e geopolítica. Para entender a real importância do que está acontecendo em Suape, precisamos voltar algumas décadas, porque esse porto não nasceu pronto, nem foi construído em meio à estabilidade. Na verdade, o início do Porto de Suape foi um fracasso. E é aí que a história começa a ficar interessante. Antes, já se inscreve no canal, ative o sino das notificações e compartilhe esse vídeo. A ideia de construir um porto em Suape começou ainda nos anos 1970. O Brasil vivia o auge do chamado milagre econômico e o governo militar sonhava alto: descentralizar os portos do Sudeste e desenvolver a costa nordestina como nova fronteira de crescimento. A localização era estratégica, próximo a importantes rotas marítimas do Atlântico Sul e com profundidade natural suficiente para grandes embarcações. O nome Suape vem da união de 2 rios da região, o Rio Suape e o Rio Maçangana. O plano parecia promissor, mas na prática, as obras iniciais foram lentas, mal coordenadas e afetadas por sucessivas crises econômicas nacionais. Durante anos, o porto operou muito abaixo da capacidade. Empresas resistiam a se instalar na região. E o que deveria ser uma potência logística virou, por um tempo, mais uma promessa engavetada. Nos anos 90, com a abertura comercial do Brasil e o avanço da globalização, Suape voltou a ganhar atenção, especialmente de empresas interessadas em um novo polo logístico na região Nordeste. Mas ainda faltava algo: infraestrutura e vontade política. Foi só no início dos anos 2000 que o porto começou a dar sinais reais de transformação. Com a criação de um complexo industrial ao redor, Suape deixou de ser apenas um porto. Ele passou a ser visto como um hub multimodal, um centro logístico com porto, rodovias, ferrovias, refinarias, indústrias e energia. E aí, algo importante aconteceu. Nos últimos anos, uma nova agenda global entrou em cena. E Suape se viu, de repente, no centro dela: a corrida pelo hidrogênio verde. Graças à sua localização privilegiada, acesso direto à energia solar e eólica e infraestrutura industrial instalada, Suape passou a ser considerado um dos lugares mais promissores do Hemisfério Sul para a produção e exportação de H2V. Foi aí que os olhos do mundo e do capital internacional se voltaram novamente para Pernambuco. Hoje, Suape é um canteiro de obras em ritmo acelerado. Depois de décadas oscilando entre promessas e avanços tímidos, o porto agora vive uma fase inédita de expansão física e modernização tecnológica. Com obras que já ultrapassam a marca de R$ 1 bilhão em investimentos diretos. Uma das mais importantes é a dragagem do canal interno e da bacia de evolução, que vai permitir a atracação de navios ainda maiores, com calado de até 16,2 metros. Isso vai posicionar Suape entre os poucos portos do Brasil com capacidade para receber embarcações de grande porte sem depender de marés específicas. Além disso, está em andamento a recuperação e o reforço do mole de proteção, uma estrutura crítica para garantir a segurança da navegação
e preservar a área portuária de erosões e impactos do mar. Essas duas frentes, juntas, somam um investimento significativo, parcialmente financiado com recursos do governo federal e do estado de Pernambuco. Mas a transformação de Suape não se limita à parte náutica. O porto está passando por um verdadeiro upgrade logístico e energético. No setor de contêineres, a gigante APM Terminals já iniciou a construção do primeiro terminal 100% eletrificado da América Latina. Um projeto ousado, com operação prevista para 2026, que promete elevar o nível de automação e sustentabilidade das operações. Paralelamente, está em curso a ampliação da capacidade de armazenamento de granéis líquidos, incluindo os investimentos da Ultracargo, que vai construir novos tanques com capacidade total de 40 mil metros cúbicos. E por fim, não dá para ignorar a grande aposta que move parte dos olhos internacionais para Pernambuco: o hidrogênio verde. O complexo de Suape abriga um dos primeiros projetos industriais do Brasil para a produção de metanol a partir de H2V, numa parceria entre o Estado e a empresa dinamarquesa European Energy. O projeto prevê investimentos que ultrapassam a casa dos bilhões, com foco em exportação para mercados europeus. Tudo isso está acontecendo agora, ao mesmo tempo. Enquanto navios atracam e operários trabalham, Suape está sendo redesenhado em tempo real. Com tantos investimentos simultâneos, o porto de Suape está deixando de ser apenas um ponto logístico para se tornar um centro estratégico de poder econômico, energético e geopolítico no Brasil. E isso não é exagero. Os impactos da transformação de Suape se espalham por diversas áreas. Na economia, o porto atrai cada vez mais empresas internacionais, impulsiona a indústria local e aumenta a arrecadação do estado de Pernambuco. Segundo o próprio governo, a movimentação de cargas no porto cresce ano após ano, com recordes seguidos mesmo antes da conclusão das obras. Na logística, Suape se consolida como o elo entre o Nordeste e o mercado global. Sua conexão com a BR-101, a Transnordestina e os polos industriais da região permite que cargas cheguem mais rápido e com menor custo a mercados como Europa, América do Norte e o Caribe. No cenário ambiental e energético, o porto entra em uma nova fase. A produção de hidrogênio verde, o uso de fontes limpas e a eletrificação de terminais posicionam Suape na linha de frente da economia sustentável. Um diferencial crucial para os próximos 20 anos. Mas talvez o impacto mais importante de Suape não esteja em planilhas ou gráficos. Está na mudança de percepção. Durante décadas, o Nordeste foi visto por muitos como uma região periférica no jogo da infraestrutura brasileira. Agora, Suape prova o contrário. É possível transformar uma promessa abandonada em um protagonista real. E essa virada não aconteceu por acaso. Ela foi construída com estratégia, persistência e, principalmente, com a clareza de que a logística do século XXI não será definida apenas por localização, mas por inovação. Hoje, o mundo olha para Suape, e o que se vê ali é mais do que guindastes, tanques e navios. É uma nova fronteira do Brasil se abrindo para o mundo. Imagine um porto capaz de atrair mais de 20 bilhões de reais em investimentos, transformar uma região inteira do litoral fluminense e, ao mesmo tempo, se projetar como um dos maiores polos energéticos e logísticos do Brasil. Esse lugar existe e fica no norte do estado do Rio de Janeiro. Estamos falando do Porto do Açu, um projeto que nasceu privado, mas que hoje se tornou estratégico não apenas para o Brasil, mas também para o comércio global. O Porto do Açu é muito mais do que um terminal marítimo. Ele representa uma mudança de escala na forma como o Brasil se conecta ao mundo, seja pelo transporte de grãos e minérios, seja pelo fornecimento de energia. E agora, com uma série de obras em andamento, esse porto caminha para se transformar em um dos maiores hubs de logística e energia da América Latina. Localizado em São João da Barra, no norte fluminense, o Açu tem uma posição estratégica.
Fica a apenas 150 quilômetros da Bacia de Campos, maior polo produtor de petróleo do país, e a menos de 300 quilômetros do eixo Rio-São Paulo, coração econômico do Brasil. Essa geografia privilegiada coloca o porto em uma rota de exportação que pode atender tanto o mercado interno quanto o externo com agilidade. Mas para entender o peso que o Porto do Açu tem hoje, é preciso voltar no tempo. O projeto começou nos anos 2000, idealizado pelo empresário Eike Batista, através da sua empresa LLX Logística, com o objetivo de criar um grande terminal portuário privado capaz de competir em escala internacional. Porém, após a crise do Grupo X e mudanças no mercado, o controle do empreendimento passou para a Prumo Logística, que, junto a novos investidores, transformou a concepção inicial em algo muito mais amplo. Não apenas um porto, mas um complexo industrial e logístico multiuso. Hoje, mais de uma década após o início das operações, o Açu é considerado o maior complexo portuário e industrial da América Latina em área contínua, com mais de 130 quilômetros quadrados de retroárea planejada. Para se ter uma ideia, isso equivale a mais de 15 mil campos de futebol. E mesmo já sendo gigante, o porto está longe de parar. Pelo contrário, uma nova onda de investimentos e obras em expansão está em andamento, que promete mudar ainda mais a sua escala e consolidá-lo como peça-chave na logística e no fornecimento de energia do Brasil. O Porto do Açu nasceu com a proposta de ser um porto multiuso, mas hoje, mais do que nunca, ele vive um momento de transformação. A expansão em andamento está diretamente ligada ao seu terminal multicargas, conhecido como T-Multi, que se prepara para dobrar sua capacidade operacional. Atualmente, o T-Multi possui um cais de 340 metros de comprimento, com calado operacional de aproximadamente 13 metros, o que já permite a atracação de navios de grande porte. Mas esse cenário vai mudar rapidamente. Já começaram as obras para ampliar o cais para 500 metros lineares, além da construção de um segundo berço de atracação. Isso significa que, em pouco tempo, o porto poderá operar 2 navios simultaneamente, atendendo cargas diversificadas como grãos, fertilizantes, carga geral, incluindo produtos como aço, tubos e peças industriais, além de coque de petróleo e até minerais estratégicos como o lítio, cada vez mais demandado no cenário global. A expansão não para no cais. Está em andamento também a dragagem do canal de acesso e da bacia de evolução, garantindo um calado uniforme de 13,1 metros em toda a extensão. Esse detalhe técnico é crucial. Quanto maior o calado, maiores os navios que podem atracar. E isso se traduz em redução de custos logísticos, mais eficiência e mais competitividade para o Brasil no comércio internacional. Os investimentos previstos para essa etapa somam mais de 100 milhões de reais, apenas no aumento do cais e melhorias imediatas. Mas, olhando o plano completo, o valor pode ultrapassar os 300 milhões de reais nos próximos anos, considerando expansões futuras, dragagem contínua e novos equipamentos de movimentação. Esse movimento transforma o T-Multi em um dos terminais mais promissores do país. Diferente de portos consolidados como Santos, em São Paulo, ou Paranaguá, no Paraná, que ainda enfrentam gargalos de expansão em retroárea, o Açu tem espaço físico abundante para crescer, construir novos armazéns e ampliar sua área industrial. Isso coloca o complexo em uma posição única. Não apenas disputar cargas, mas também atrair novos fluxos logísticos que antes dependiam de outras regiões. Para o agronegócio, por exemplo, a expansão é uma oportunidade clara. Fertilizantes importados chegam pelo Açu e podem abastecer estados do Sudeste e até do Centro-Oeste. Do outro lado, grãos produzidos nessas regiões podem seguir caminho inverso, ganhando uma nova rota de exportação. Já no setor mineral, o lítio, cuja demanda global cresce de forma acelerada com a transição energética, encontra no Açu um ponto de embarque estratégico para mercados internacionais.
Em outras palavras, o que está em jogo aqui não é apenas aumentar alguns metros de cais, mas reposicionar o Porto do Açu como um novo polo logístico capaz de desafogar os gargalos portuários brasileiros. Se a expansão logística já mostra a força do Porto do Açu, o que realmente projeta o complexo para o futuro é o setor energético. Poucos portos no mundo conseguem combinar terminais de carga com uma infraestrutura de energia tão robusta quanto a que está sendo construída no Açu. Um dos projetos centrais é o Terminal de Líquidos do Açu, TLA. Hoje, ele já opera com foco em combustíveis e derivados, mas está em plena expansão com a construção de um parque de tancagem que poderá alcançar até 300 mil metros cúbicos de capacidade. Esse parque vai permitir que o porto se consolide como base estratégica de armazenagem e distribuição de combustíveis líquidos para o Brasil inteiro. Paralelo a isso, o Açu abriga um dos empreendimentos mais impressionantes do setor de energia, o Complexo da Gás Natural Açu, GNA. O projeto já conta com duas grandes usinas termoelétricas, a GNA-I e a GNA-II, integradas a um terminal de GNL, gás natural liquefeito importado de diferentes partes do mundo. Juntas, as duas usinas somam mais de 3 gigawatts de capacidade instalada, energia suficiente para atender milhões de brasileiros em horários de pico. Isso coloca a GNA entre os maiores complexos termoelétricos a gás natural da América Latina. E os investimentos não param por aí. A estimativa é que, juntos, os projetos de gás e energia no Porto do Açu movimentem mais de 20 bilhões de reais ao longo da próxima década. Esse avanço energético tem um efeito estratégico direto. Transforma o Açu em um hub de gás natural no sudeste do Brasil. A proximidade com a bacia de Campos e com o pré-sal abre espaço para operações integradas, reduzindo custos e aumentando a segurança no abastecimento. Se até aqui vimos o Porto do Açu como um gigante em logística e gás natural, o futuro reserva algo ainda mais ambicioso: a transformação do complexo em um polo global de energia limpa. Um dos projetos em estudo é a produção de hidrogênio verde, considerado por especialistas como o combustível do futuro. O Açu, com sua localização estratégica, abundância de espaço e proximidade das fontes renováveis, tem condições ideais para receber plantas de eletrólise que transformam a energia do vento e do sol em hidrogênio. Essa molécula pode abastecer indústrias, veículos pesados e até ser exportada para mercados exigentes como Europa e Ásia. Além disso, o porto já se posiciona como protagonista no avanço da energia eólica offshore no Brasil. A costa do estado do Rio de Janeiro, e especialmente a região do Açu, é vista como um dos melhores pontos do país para a instalação de turbinas marítimas. O potencial é tão grande que estudos indicam capacidade de geração superior a dezenas de gigawatts, o que poderia colocar o Brasil entre os líderes mundiais nessa tecnologia. Esse movimento coloca o Porto do Açu lado a lado com iniciativas internacionais, como os grandes hubs de energia limpa na Europa e nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o aproxima de concorrentes regionais. Enquanto o Chile investe pesado em hidrogênio verde e a Colômbia se prepara para explorar o vento do Caribe, o Brasil encontra no Açu a chance de se posicionar à frente na corrida latino-americana pela transição energética. Mas talvez o ponto mais importante não esteja apenas na infraestrutura, e sim no significado estratégico. O Porto do Açu nasceu como um projeto privado, fruto da visão de longo prazo, e em pouco mais de uma década se transformou em um dos ativos logísticos mais relevantes do país. Agora, com as expansões em curso e as apostas em energia limpa, ele caminha para ser não apenas um porto, mas um hub internacional integrado, capaz de conectar o Brasil às cadeias globais do futuro. E aqui entra a reflexão final. A história do Porto do Açu nos mostra que desenvolvimento não acontece da noite para o dia. Ele exige visão, investimento e, acima de tudo, a coragem de apostar em algo que parece maior do que o presente. Se hoje o Açu já é um motor econômico para o Rio de Janeiro e para o Brasil,
amanhã ele pode ser lembrado como o símbolo da virada energética e logística do país. O que está acontecendo no Maranhão pode mudar a logística do Brasil. Em São Luís, o porto de Itaqui está passando por uma transformação silenciosa, mas gigantesca, com novas estruturas, mais capacidade e investimentos privados que somam bilhões. Enquanto muitos portos brasileiros enfrentam gargalos, o Itaqui avança em ritmo acelerado e se consolida como uma das principais portas de entrada e saída do país. Neste vídeo, você vai descobrir por que essa expansão pode impactar desde o agronegócio no Centro-Oeste até o abastecimento de combustíveis em toda a região Nordeste. O Porto de Itaqui tem origem na década de 70, quando o governo federal buscava desenvolver a região norte e nordeste do país através da integração logística e do escoamento da produção mineral. Sua localização estratégica em São Luís, com profundidade natural favorável e proximidade de mercados internacionais como Europa e Ásia, fez com que o terminal rapidamente se tornasse uma peça fundamental na infraestrutura portuária brasileira. Ao longo das décadas seguintes, Itaqui evoluiu de um porto voltado basicamente para minérios e combustíveis para um complexo cada vez mais diversificado. Já nos anos 2000, passou a registrar crescimento consistente na movimentação de granéis sólidos, líquidos e carga geral, especialmente com a ampliação da atividade agrícola no Mato Piba e no Centro-Oeste. E foi justamente essa mudança no perfil da carga e nas exigências logísticas que impulsionaram a necessidade de modernização. Hoje, o porto é administrado pela Empresa Maranhense de Administração Portuária, EMAP, modelo de gestão pública com atuação cada vez mais profissional e que tem atraído investidores e operadores privados para seus terminais. Essa trajetória histórica de adaptação e crescimento preparou o caminho para o novo ciclo de expansão que está em curso agora. O que está acontecendo no Porto de Itaqui agora pode ser considerado um divisor de águas para toda a cadeia logística do Norte e Nordeste brasileiro. Pela primeira vez em décadas, o porto está passando por um ciclo robusto de investimentos simultâneos em infraestrutura física, modernização tecnológica e atração de capital privado, com obras que estão remodelando completamente sua estrutura operacional. Uma das intervenções mais aguardadas é a construção do Berço 98, uma nova estrutura de atracação que vai permitir o recebimento de embarcações de grande porte, com calado profundo. Com um investimento de mais de 370 milhões de reais, a obra deve ser concluída até 2025 e, quando finalizada, deve ampliar em 40% a capacidade de atracação do porto, o que representa um salto significativo na capacidade de escoamento da produção da região. Paralelamente, o Itaqui também está expandindo sua retroárea, a área de apoio usada para armazenagem, transbordo e movimentação interna das cargas. Mais de 50 mil metros quadrados estão sendo integrados ao complexo portuário, reforçando a eficiência nas operações e possibilitando maior flexibilidade para diferentes tipos de cargas, especialmente líquidos e granéis sólidos. Além de ampliar a capacidade de atendimento, a nova estrutura contará com equipamentos modernos de escaneamento e fiscalização de contêineres e cargas a granel, elevando o padrão de segurança e controle aduaneiro. Outro ponto que merece destaque são os novos terminais em fase de licenciamento junto à ANTAQ. Pelo menos 4 novos empreendimentos privados estão em análise, voltados a diferentes segmentos. Isso mostra que o Itaqui não está apenas se modernizando, mas também se tornando um polo de atração de investidores interessados em longo prazo. A gestão atual do porto tem apostado em um modelo de parcerias público-privadas, combinando recursos do Tesouro Estadual com aportes de grandes operadores logísticos. A estratégia tem dado resultado. A expectativa é que o volume de carga movimentada se aproxime da marca de 60 milhões de toneladas até o final de 2024. Um crescimento expressivo comparado aos anos anteriores. Esse conjunto de obras e projetos não apenas transforma o Porto de Itaqui fisicamente,
mas reposiciona o Maranhão no mapa da logística nacional. O que antes era visto como um porto periférico no extremo norte do país, agora começa a ser enxergado como uma peça-chave no escoamento da produção nacional e no abastecimento estratégico de combustíveis para o Nordeste inteiro. Para entender a real dimensão da transformação em curso no Porto de Itaqui, é preciso mergulhar nos números e especificações que definem o padrão técnico dessa infraestrutura. Diferente de muitos portos brasileiros que enfrentam limitações operacionais, o Itaqui tem características únicas que o colocam em posição privilegiada para atender navios de grande porte com alto nível de eficiência. O canal de acesso ao porto possui profundidade natural de até 18 metros, o que permite a atracação de embarcações do tipo Panamax e até Post-Panamax, com calado elevado. Esse é um dos grandes diferenciais do Itaqui. Atualmente, o complexo conta com 6 berços de atracação em operação, sendo que o 7º, o berço 98, já está em construção. Com a entrega dessa nova estrutura, o porto vai ampliar significativamente sua capacidade simultânea de atendimento, podendo operar com mais de 10 navios ancorados ao mesmo tempo, considerando também os terminais arrendados no entorno. Os volumes operados impressionam. Em 2023, o Itaqui movimentou mais de 37 milhões de toneladas de cargas, entre combustíveis, grãos, fertilizantes, carvão mineral, clinker, celulose e outros. Desse total, cerca de 60% correspondeu a derivados de petróleo, o que torna o Itaqui o maior porto público em movimentação de combustíveis do Brasil. Além disso, o porto está investindo em modernização tecnológica para melhorar o fluxo de cargas. Se existe um elemento que coloca o Porto de Itaqui em uma posição de destaque no cenário nacional, é a sua integração logística com o restante do país. Não se trata apenas de um porto moderno e em expansão, trata-se de um verdadeiro nó logístico, conectado às principais rotas de escoamento de grãos, combustíveis e minérios do Brasil. E esse ponto é essencial para entender por que tantos investimentos públicos e privados estão sendo direcionados ao terminal maranhense. A conexão com a Ferrovia Norte-Sul é talvez o maior trunfo estratégico. Essa ferrovia, que cruza o Brasil de norte a sul, permite que cargas vindas de regiões produtoras do Centro-Oeste, como o Mato Grosso e Goiás, sejam levadas diretamente até Itaqui para exportação. E o fluxo também acontece no sentido contrário. O porto recebe combustíveis e produtos importados que são redistribuídos para áreas estratégicas do interior do país. Além da malha ferroviária, Itaqui também está conectado a importantes rodovias federais, como a BR-135 e a BR-222, facilitando o transporte terrestre tanto para o agronegócio quanto para a indústria. Com isso, o Maranhão se consolida como uma ponte logística entre o Nordeste, o Centro-Norte e a fronteira agrícola brasileira. O que está acontecendo no Porto de Itaqui não é apenas uma reforma. É um marco de transformação que reposiciona o Maranhão e toda a região Norte e Nordeste no mapa da logística global. Cada metro cúbico de retroárea ampliada, cada nova conexão ferroviária, cada berço modernizado, tudo isso faz parte de um movimento estratégico que está redesenhando o papel do Brasil no comércio internacional. Antes de continuarmos, um recado da nossa patrocinadora oficial. Com a Nômade, você abre sua conta internacional em dólar em poucos minutos. Não tem taxa de abertura e nem de manutenção, com atendimento totalmente em português, sempre que você precisar. A Nômade é aceita mundialmente e utiliza a cotação do dólar comercial, que é bem mais vantajoso em comparação ao dólar turismo. Você converte de real para dólar direto no aplicativo e a Nômade converte automaticamente o seu dinheiro para a moeda local do seu destino, evitando que você precise levar uma grande quantidade de dinheiro em espécie. Mas caso você precise, também consegue sacar no caixa eletrônico a moeda local do seu destino. É prático e rápido. Você consegue utilizar tranquilamente o cartão físico ou virtual. Ambos funcionam super bem. E conseguimos um cupom exclusivo para nossos seguidores que acompanham o canal.
utilizando o código de convidado Alameda. Você garante até $20 de cashback na sua primeira conversão de real para dólar. São 2% de cashback na sua primeira conversão, se feita em até 15 dias após a abertura da conta. Basta escanear o QR Code na tela e abrir sua conta com o meu cupom. Imagine um lugar no Nordeste brasileiro que está se transformando num dos maiores polos logísticos, industriais e energéticos do Hemisfério Sul. Um porto onde o sol, o vento, a ferrovia e a inovação caminham juntos. Onde navios do mundo inteiro atracam para conectar o Brasil diretamente à Europa, aos Estados Unidos e ao futuro da economia verde. O que está acontecendo no Porto do Pecém vai muito além de uma simples expansão. É uma revolução silenciosa. E quem entender isso agora estará um passo à frente na nova história da infraestrutura nacional. Antes de continuarmos, já se inscreve no canal, ative o sino das notificações e seja bem-vindo ao Alameda. O Porto do Pecém está localizado no município de São Gonçalo do Amarante, a cerca de 60 quilômetros de Fortaleza, no estado do Ceará. Inaugurado em 2002, ele nasceu com um objetivo ambicioso: descentralizar a logística portuária do Brasil, historicamente concentrada no Sudeste. Desde o início, foi concebido com estrutura moderna, águas profundas e uma zona de processamento de exportação, a ZPE Ceará, ao lado. O Pecém não era apenas mais um porto. Era um projeto de Estado. Mas para entender de onde veio essa visão, é preciso voltar um pouco no tempo. Na década de 1990, o governo do Ceará já identificava que, apesar do potencial econômico da região, a ausência de um porto competitivo impedia o Estado de se inserir plenamente no comércio exterior. A ideia do Pecém surgiu para romper com esse isolamento. Foi criada, então, uma estrutura modular, com calado profundo, capaz de receber grandes navios e de operar com eficiência logística desde o início. Com uma posição geográfica privilegiada, mais próxima da Europa e dos Estados Unidos do que os principais portos do Sul e Sudeste, o Pecém começou a ganhar importância estratégica. Em algumas rotas transatlânticas, a viagem entre o Ceará e o velho continente pode ser feita em apenas 7 dias. Esse diferencial é um ativo logístico valioso, especialmente quando somado à estrutura portuária moderna e em constante expansão. E é justamente essa expansão que está em curso agora. A zona de processamento de exportação do Ceará, que já possui mais de 6.000 hectares, está passando por uma nova fase de crescimento com a implantação da ZPE2. A proposta é criar um ambiente ainda mais competitivo para a instalação de empresas exportadoras, com foco em alta tecnologia e sustentabilidade. A ZPE2 está sendo planejada para receber indústrias de menor impacto ambiental, alinhadas com os critérios de economia de baixo carbono, como plantas de biotecnologia, alimentos processados, componentes eletrônicos e materiais avançados. Esse movimento se insere em uma lógica maior: transformar o Pecém em um hub logístico industrial completo, com capacidade para integrar produção, escoamento, exportação e inovação. E para isso, outro passo importante está em andamento: a construção do novo terminal de combustíveis. A obra, executada pela TMB, Terminal de Combustíveis do Nordeste, representa um investimento de 430 milhões. A primeira fase terá capacidade para armazenar 130 mil metros cúbicos de derivados de petróleo, podendo chegar a 220 mil na etapa seguinte. O terminal contará com infraestrutura automatizada, ligação direta com rodovias e interligação com o ramal ferroviário do porto. A previsão é que ele entre em operação até 2027, tornando o Pecém um polo regional de abastecimento, não só para o Ceará, mas para outros estados do Nordeste. E com isso, o porto aumenta sua capacidade multimodal, reduzindo custos logísticos e aumentando a segurança energética da região.
Mas talvez o aspecto mais disruptivo dessa nova fase seja o investimento no hidrogênio verde. O Ceará, por suas características naturais, sol forte, ventos constantes e vastas áreas planas, é um dos locais mais promissores do mundo para essa produção de H2V, e o Porto do Pecém está se posicionando como a principal porta de saída desse novo combustível rumo ao mercado europeu. Já são dezenas de memorandos de entendimento assinados com empresas internacionais. Somados, os investimentos previstos ultrapassam os 8 bilhões de dólares até 2030. E mais do que promessas, já existem recursos aplicados. Em 2023, foi anunciado o financiamento de 135 milhões de dólares para a implantação de infraestrutura base, incluindo corredores para dutos, áreas de armazenagem, sistema de escoamento e estudos ambientais. Parte desses recursos vem do Banco Mundial e de fundos internacionais voltados ao combate às mudanças climáticas. Além disso, o Pecém se beneficia diretamente da parceria com o Porto de Roterdã. Desde 2018, os holandeses participam da administração do terminal cearense, com 30% de participação na empresa que opera o porto. Essa aliança vai muito além da gestão. Ela traz know-how, abre portas para negociações internacionais e conecta o Ceará a uma das maiores redes logísticas do mundo. E falando em conexões, nenhuma transformação logística se completa sem integração terrestre. Nesse ponto, o Pecém tem uma vantagem rara: a ligação direta com a ferrovia transnordestina. Um ramal de 22,5 quilômetros está em fase avançada de implantação, conectando o porto à malha ferroviária que corta o interior do Nordeste. A previsão é que esse trecho esteja plenamente operacional até 2027. Isso permitirá escoar grãos, minérios, combustíveis e produtos industriais diretamente do sertão até o cais, com mais eficiência e menor custo por tonelada. Essa combinação, porto, ferrovia, rodovia, ZPE e indústrias, transforma o Pecém em algo que vai além de um terminal portuário. Ele se torna um complexo logístico industrial intermodal, com escala global. Em 2024, o Porto do Pecém movimentou 19,6 milhões de toneladas, um aumento de 13% em relação ao ano anterior. Desse total, mais de 5 milhões foram apenas de minério de ferro, com exportações diretas para países como a China. Além disso, o porto bateu o recorde de contêineres movimentados. Mais de 555 mil unidades passaram pelos seus terminais. Isso o posiciona entre os portos mais eficientes do país, com destaque crescente no cenário internacional. Além da parte logística, o complexo industrial e portuário do Pecém tem atraído novas empresas com foco em inovação. Já estão em operação fábricas de cimento, siderúrgicas, plantas de energia solar e centros de distribuição. E novas indústrias estão chegando: fábricas de fertilizantes, empresas da economia circular, centros de biotecnologia e parques de pesquisa aplicada. Essas iniciativas criam um ecossistema de alto valor agregado. Não se trata apenas de exportar matéria-prima, mas de produzir, transformar e distribuir produtos com maior sofisticação. Isso aumenta a competitividade da indústria brasileira, gera empregos qualificados e fortalece a economia regional. Outro aspecto importante é o impacto social e ambiental. O projeto Pecém Verde, que integra a produção de energia limpa, monitoramento ambiental e políticas de sustentabilidade, está sendo estruturado para garantir que o crescimento econômico venha acompanhado de responsabilidade climática e inclusão social. E aqui vale uma reflexão. Enquanto muitas regiões do Brasil ainda enfrentam dificuldades básicas de infraestrutura, o Ceará está desenhando o futuro, com visão estratégica, parcerias internacionais, foco em inovação e responsabilidade ambiental. O Estado mostra que é possível fazer diferente. A transformação do Pecém não é só uma questão técnica, é uma mudança de mentalidade.
É uma forma de mostrar que o Brasil pode liderar setores estratégicos da nova economia global e que o Nordeste pode sim ser protagonista em logística, energia e comércio internacional. Esse modelo adotado no PCM pode inspirar outras regiões no país. Ele mostra que com planejamento de longo prazo, ambiente regulatório sólido e gestão profissional, é possível atrair bilhões em investimento privado, gerar desenvolvimento e construir um futuro mais sustentável. No coração do litoral sul do Espírito Santo, está nascendo um projeto que pode reposicionar o Brasil no mapa da logística mundial. Um empreendimento privado com investimentos bilionários, que promete desafiar os grandes portos já consolidados e criar um novo polo de desenvolvimento no país. O Porto Central. Não se trata de uma obra qualquer. Estamos falando de um complexo industrial portuário planejado para ocupar mais de 2.000 hectares, com terminais de múltiplas especialidades e capacidade para receber os maiores navios do mundo. A promessa é clara: transformar a pequena cidade de Presidente Kennedy em um centro estratégico de exportações, energia e indústrias de alto impacto. E os números impressionam. Com potencial para movimentar centenas de milhões de toneladas por ano, o Porto Central pode gerar milhares de empregos diretos e indiretos, atrair indústrias de diversos setores e abrir espaço para novos negócios ligados à energia, petróleo, gás, fertilizantes e até projetos de hidrogênio verde. Não à toa, investidores internacionais enxergam nele uma oportunidade única de reposicionar a logística brasileira diante das maiores rotas do comércio global. Enquanto outros portos brasileiros lutam contra limitações de espaço e gargalos de acesso, o Porto Central nasce do zero, desenhado para ser moderno, eficiente e competitivo desde o início. É essa combinação de planejamento e ousadia que o torna um dos empreendimentos mais ambiciosos já idealizados no país. Mas afinal, como essa ideia começou? Quem são os investidores que decidiram apostar bilhões em uma área ainda pouco explorada do litoral capixaba? E por que Presidente Kennedy, até então uma cidade discreta, foi escolhida como palco dessa transformação? A história do Porto Central começa no início da década de 2010, quando o Brasil enfrentava um dilema logístico. A demanda por exportações crescia rapidamente, mas os portos existentes sofriam com limitações de espaço, acessos congestionados e dificuldades de expansão em áreas urbanas. Foi nesse cenário que nasceu a ideia de construir um porto Greenfield, planejado do zero, que pudesse atender às novas necessidades da economia nacional. O projeto surgiu da parceria entre a empresa brasileira Polymix, grupo de referência no setor de construção e concreto, e a Van Oord, da Holanda, uma das maiores companhias de engenharia marítima do mundo. A Van Oord trouxe sua expertise técnica em obras costeiras e dragagens de grande escala, enquanto a Polymix assumiu a liderança no investimento e na estruturação do empreendimento. Essa combinação deu ao Porto Central um DNA internacional desde o início, inspirado nos modelos mais modernos de portos industriais da Europa. A escolha de Presidente Kennedy, no litoral sul do Espírito Santo, foi estratégica. O município está localizado próximo à divisa com o Rio de Janeiro e conta com fácil conexão às principais rodovias e ferrovias que ligam o Sudeste ao Centro-Oeste, região que concentra boa parte da produção de grãos e minérios do país. Além disso, o litoral apresenta águas profundas naturais, com calado superior a 25 metros, condição rara no Brasil e ideal para receber navios de grande porte como os VLCCs e os cabeçais. Outro fator decisivo foi a disponibilidade de área. Diferente de outros portos já saturados, Presidente Kennedy oferece espaço para um complexo industrial portuário de larga escala, com mais de 2.000 hectares reservados para múltiplos terminais especializados. Para a cidade, até então marcada pela tranquilidade e atividades tradicionais como a pesca e a agricultura, esse projeto representa a possibilidade de uma transformação profunda,
não como uma realidade imediata, mas como um potencial de futuro capaz de gerar milhares de empregos, atrair indústrias e abrir novas oportunidades de negócios. Desde sua concepção, o Porto Central foi pensado não apenas como um terminal de cargas, mas como um hub industrial portuário integrado. Um espaço onde diferentes setores poderão operar lado a lado, criando sinergias logísticas e fortalecendo a competitividade do Brasil no comércio internacional. O que diferencia o Porto Central de outros empreendimentos não é apenas o tamanho, mas a forma como foi planejado. Em vez de depender de adaptações em áreas já saturadas, o projeto foi concebido para abrigar uma estrutura multifuncional, com espaço destinado a terminais especializados, que vão desde grãos e fertilizantes até petróleo, gás, combustíveis líquidos, contêineres e carga geral. Essa organização permite que diferentes cadeias produtivas operem de forma integrada, reduzindo custos logísticos e criando um verdadeiro ambiente de porto-indústria. A profundidade natural do litoral de Presidente Kennedy é outro trunfo. Com mais de 25 metros de calado, a região está apta a receber embarcações gigantes, enquanto o Porto de Santos, mesmo sendo o maior do país, trabalha com cerca de 15 metros e precisa de dragagens constantes para manter a operação. Essa vantagem técnica significa menos custos, mais eficiência e a capacidade de atrair rotas internacionais que exigem navios de grande porte. Mas o projeto vai além da exportação direta. O Porto Central foi desenhado para ser um elo fundamental da cabotagem brasileira, conectando o Sudeste ao Norte e ao Nordeste. Essa integração pela costa reduz a dependência do transporte rodoviário, diminui emissões e amplia a competitividade da produção nacional. Em um país continental como o Brasil, isso representa um salto de eficiência que pode beneficiar desde o agronegócio até a indústria de transformação. Outro diferencial é a aposta em energia. O complexo prevê áreas dedicadas ao apoio ao setor de óleo e gás offshore, mas também abre espaço para iniciativas de energia renovável, com destaque para o hidrogênio verde, uma das grandes tendências globais da transição energética. Dessa forma, o Porto Central não se limita às demandas atuais, mas se posiciona como plataforma estratégica para o futuro da logística e da energia no país. Essa combinação de profundidade natural, diversidade de terminais e visão voltada ao futuro coloca o Porto Central em um patamar competitivo não apenas em relação a Santos, Suape ou Itaqui, mas dentro de uma perspectiva mais ampla, a de se tornar um dos grandes hubs logísticos da América do Sul. Atualmente, o Porto Central encontra-se em fase de licenciamento e de estruturação para iniciar as obras de implantação. Os estudos ambientais já foram aprovados, a licença prévia concedida, e os investidores trabalham no planejamento para viabilizar as próximas etapas. Embora ainda não exista um cronograma definitivo para a construção em larga escala, a expectativa é que, nos próximos anos, o projeto avance de forma gradual, atraindo novos parceiros e consolidando seu modelo de negócios. Para o município de Presidente Kennedy, o empreendimento representa o potencial de uma transformação social e urbana significativa. Trata-se de um impacto futuro, condicionado ao avanço efetivo das obras e à instalação de indústrias associadas ao porto. Para o Espírito Santo, o Porto Central pode se tornar um divisor de águas. O estado já possui relevância com o Porto de Vitória e o Complexo de Tubarão, mas o novo projeto traz a perspectiva de ampliar a capacidade de movimentação, diversificar operações e atrair empreendimentos industriais de grande porte. Isso pode criar um corredor logístico capaz de integrar o Sudeste ao Centro-Oeste, além de abrir espaço para rotas internacionais de exportação em maior escala. No cenário nacional, o Porto Central surge como uma alternativa para enfrentar gargalos históricos da infraestrutura portuária. Se alcançar todo o seu potencial, Presidente Kennedy poderá se tornar um nome de destaque no mapa logístico do Brasil e do mundo. Imagine um porto que movimenta quase 30% de toda a balança comercial do Brasil.
Um lugar onde bilhões de reais passam por contêineres, trilhos e navios todos os dias. Agora imagine que esse mesmo porto, apesar de toda a sua importância, está passando por uma transformação silenciosa que pode mudar completamente a logística do país. Antes de continuarmos, já se inscreve no canal, ative o sino das notificações e nos ajude a chegar aos 10 mil inscritos. O Porto de Santos não é apenas o maior do Brasil, ele é o verdadeiro pulmão do comércio exterior. E neste momento está prestes a ganhar novas estruturas, mais profundidade, mais tecnologia e até uma conexão inédita com o futuro. Você vai descobrir neste vídeo como o porto mais estratégico da América Latina está sendo redesenhado e por que essas obras podem mudar o destino de milhões de brasileiros e até decidir o lugar do Brasil no comércio global nas próximas décadas. Localizado no litoral de São Paulo, o Porto de Santos é o principal ponto de entrada e saída de cargas do Brasil. Só em 2023, foram mais de 165 milhões de toneladas movimentadas, com destaque para soja, milho, açúcar, café, carnes, contêineres e combustíveis. Mas o número mais impressionante talvez seja este. O Porto de Santos movimenta cerca de 40% das exportações de produtos industrializados brasileiros, sendo um dos maiores elos da nossa competitividade global. E para não perder esse posto, o Porto entrou em uma nova fase de modernização. Com mais de 20 bilhões de reais em projetos, o Porto de Santos está ampliando sua capacidade, aprofundando canais, construindo túneis submersos e atraindo grandes players logísticos. Tudo isso faz parte de um plano para atender o dobro da demanda até 2040, com mais eficiência, sustentabilidade e integração ferroviária. A história do Porto de Santos começa muito antes dos contêineres, dos guindastes automatizados e das filas de caminhões que hoje atravessam a cidade. Tudo teve início em 1892, quando o porto foi oficialmente inaugurado, após décadas de atividades portuárias informais que se espalhavam ao longo da costa paulista. Naquela época, o Brasil ainda era uma jovem república, e o café era o principal motor da economia nacional. E foi justamente o café o responsável por impulsionar o desenvolvimento do porto. Santos se transformou no principal canal de escoamento da produção do interior paulista, especialmente do oeste do estado, que havia se tornado um celeiro de fazendas cafeeiras conectadas por ferrovias recém-construídas. Já em 1900, Santos era considerado um dos portos mais movimentados da América Latina. Em 1930, passou a exportar também produtos manufaturados e minerais. Com o tempo, vieram os navios maiores, as operações mais complexas e o avanço da indústria. O porto cresceu junto com o país e, em muitos momentos, mais rápido que ele. Nos anos 70, com o chamado milagre econômico, o porto se consolidou como principal ponto de conexão entre o Sudeste industrializado e o restante do mundo. Já nos anos 90, veio uma das mudanças mais profundas: a privatização de parte das operações portuárias, que abriu caminho para investimentos privados e melhoria nos serviços. Mas foi no início dos anos 2000 que começaram a surgir os primeiros sinais de esgotamento da estrutura existente. O crescimento do agronegócio no Centro-Oeste, especialmente em estados como Mato Grosso e Goiás, aumentou consideravelmente a demanda por exportação de grãos, carnes e outros produtos. Acontece que o porto, apesar de sua importância, enfrentava gargalos graves: filas de caminhões, acessos rodoviários saturados, baixa integração com a malha ferroviária e limitações de profundidade que impediam a atracação de navios maiores. Foi nesse cenário que surgiu a reviravolta. Em 2021, o governo federal começou a desenhar um plano para modernizar profundamente o porto, com dragagem, obras terrestres, digitalização e projetos estruturais bilionários como o túnel Santos-Guarujá. O projeto deixava claro:
O Porto de Santos não poderia mais funcionar como uma estrutura do século XX. Se o Brasil quisesse competir no comércio global com mais eficiência, seria preciso levar o seu maior porto ao nível dos grandes hubs internacionais. Hoje, o Porto de Santos está no centro de um dos maiores ciclos de modernização de sua história. E o que está acontecendo agora vai muito além da simples ampliação de cais. É um redesenho estrutural de como o porto se conecta ao Brasil e ao mundo. O primeiro ponto é a dragagem do canal de acesso. Atualmente, o canal principal tem profundidade de 15 metros, mas um projeto já contratado prevê o aumento para 16 metros, com possibilidade futura de chegar a 17 metros. Isso vai permitir que o porto receba navios maiores da classe New Panamax, com até 366 metros de comprimento, algo fundamental para competir com os grandes hubs globais. Essa dragagem não é apenas uma questão de escavação, envolve controle ambiental rigoroso, uso de balsas especializadas, monitoramento contínuo por sensores de turbidez e cronogramas ajustados para evitar impacto na biodiversidade costeira. Outro ponto crucial é o terminal STS-10, que será um dos maiores terminais de contêineres da América Latina. O leilão para a concessão dessa área movimentará bilhões de reais, e o terminal deverá operar com automação de última geração, pátios inteligentes e conexão ferroviária integrada. A projeção é movimentar mais de 2 milhões de TEUs por ano apenas nesse terminal. E por falar em ferrovia, está em curso a ampliação e duplicação do acesso ferroviário interno ao porto, conectando diretamente a malha da Rumo e da MRS Logística com novos ramais e pátios. A meta é que, até 2035, o transporte ferroviário represente 40% do total movimentado pelo porto, quase o dobro da participação atual. Isso reduz custos logísticos, emissões e melhora o escoamento da produção do interior. Mas talvez o projeto mais simbólico e também o mais polêmico seja o túnel submerso entre Santos e Guarujá. Com estimativa de investimento superior a 6 bilhões de reais, o túnel terá cerca de 900 metros de extensão, com pistas para carros, ônibus, caminhões e ciclovia. A obra será feita pelo método de elementos imersos, com pré-moldagem dos blocos em docas secas e posterior instalação no leito escavado do canal. O túnel vai acabar com uma espera histórica de mais de um século por uma ligação seca entre as duas cidades, que hoje dependem das balsas. Além de reduzir o tempo de travessia, deve beneficiar diretamente mais de 1,5 milhão de pessoas da Baixada Santista e melhorar a mobilidade logística para o porto. E ainda há obras urbanas em execução, como a requalificação da Rua Augusto Scaraboto, principal acesso à Alemoa, com novo pavimento, drenagem e faixa exclusiva para caminhões. O investimento aqui é menor, cerca de 14 milhões de reais, mas tem um efeito imediato no fluxo interno de veículos pesados. Todas essas obras são coordenadas ou supervisionadas pela Autoridade Portuária de Santos, APS, que vem ganhando protagonismo com planejamento estratégico, parcerias público-privadas e estruturação de novos contratos. Em paralelo, existe também uma articulação com o governo do estado de São Paulo e com o Ministério dos Portos para manter o porto competitivo, sustentável e conectado às rotas internacionais. Com tudo o que está em andamento, o Porto de Santos não é apenas um canteiro de obras. É um ensaio do futuro logístico do Brasil. As transformações previstas não são incrementais, são estruturais. Comecemos pelo impacto econômico direto. Estima-se que os investimentos públicos e privados somados ultrapassem 20 bilhões de reais até 2035, envolvendo terminais, acessos terrestres, digitalização e infraestrutura urbana. Isso vai gerar milhares de empregos diretos e indiretos na Baixada Santista e no interior do estado. A nova malha ferroviária, integrada aos terminais, também promete um salto de eficiência. Menos caminhões nas estradas, mais carga transportada por trem,
redução significativa nas emissões de CO2 e menor dependência da infraestrutura rodoviária saturada. E o túnel Santos-Guarujá, por si só, é uma mudança cultural. Ele vai integrar verdadeiramente duas cidades separadas por um canal há mais de um século. A travessia deixará de ser uma espera por balsa e passará a ser uma viagem de poucos minutos. Para os moradores, isso significa mais acesso a empregos, escolas, hospitais e serviços. Para o porto, significa mais mobilidade para cargas e equipes, sem os gargalos de sempre. Além disso, o túnel deve fomentar o turismo, valorizar imóveis na região continental de Guarujá e estimular novos negócios logísticos e industriais nos arredores da ligação. Tudo isso sob uma premissa clara: se o Porto de Santos evoluir, o Brasil inteiro avança com ele. O Porto de Paranaguá está passando por uma das transformações mais importantes de toda a sua história recente. E tudo começa por uma obra que já mudou o ritmo do agronegócio brasileiro: o Moegão. Uma das maiores estruturas de recebimento de grãos do país, construída para acelerar o fluxo de caminhões, reduzir filas e aumentar a eficiência no escoamento de soja, milho e farelo. Uma obra robusta, planejada para absorver volumes cada vez maiores e colocar Paranaguá em um novo patamar de produtividade. Mas essa é apenas a primeira parte da mudança. Um novo leilão está prestes a definir o futuro do porto e abrir caminho para investimentos que podem reconfigurar completamente os terminais, os equipamentos e a forma como Paranaguá opera suas cargas. O edital prepara a chegada de grupos internacionais, amplia a competição e promete destravar obras estruturais que até hoje não tinham avançado. É uma oportunidade inédita de reorganizar a logística paranaense e aumentar a capacidade operacional do porto por várias décadas. Paranaguá entra agora em uma fase decisiva. O porto já é um dos maiores exportadores de grãos do Brasil e um dos principais pontos de entrada de fertilizantes do país. É um corredor fundamental para a produção agrícola, que sai do Paraná, de Mato Grosso do Sul e até de parte de São Paulo. Com a modernização em andamento, a expectativa é que o porto ganhe velocidade, reduza gargalos e aumente sua participação nas cadeias logísticas nacionais. E no centro dessa transformação está a combinação entre obra e concessão. De um lado, o Moegão já começou a impactar a rotina do porto, permitindo um fluxo mais constante e previsível de caminhões. Do outro, o leilão pode destravar novas expansões, trazer operadores globais e consolidar Paranaguá como um dos terminais mais eficientes da América do Sul. Neste vídeo, você vai entender como essas mudanças acontecem na prática. Vamos mostrar o peso estratégico do porto para a economia brasileira, quais obras estão em andamento, o que está previsto na nova concessão e por que Paranaguá pode subir de nível nos próximos anos. O Porto de Paranaguá ocupa hoje uma das posições mais estratégicas dentro da logística brasileira. Ele é, há décadas, um dos principais motores do agronegócio nacional. E, nos últimos anos, esse peso só aumentou. A estrutura do porto funciona como uma porta de saída fundamental para a produção agrícola do Paraná, além de atender parte significativa do Mato Grosso do Sul e regiões do interior de São Paulo. Isso faz de Paranaguá um corredor indispensável para as cadeias de exportação de soja, milho, farelo e açúcar, produtos que posicionam o Brasil entre os maiores fornecedores do mundo. Mas a importância do porto não se limita às exportações. Paranaguá também é um dos maiores pontos de entrada de fertilizantes do Brasil, abastecendo regiões agrícolas inteiras que dependem diretamente desse fluxo para manter a produtividade no campo. A logística reversa, com grãos saindo e insumos agrícolas entrando, transforma o porto em uma engrenagem essencial do agronegócio brasileiro, mantendo um equilíbrio constante entre oferta, demanda e abastecimento. Além do setor agrícola, o porto sustenta o escoamento de produtos florestais, derivados de madeira, papel e celulose,
reforçando seu papel como um dos grandes polos de exportação da indústria paranaense. Essa diversidade logística é uma das razões pelas quais Paranaguá consegue manter relevância mesmo em cenários econômicos variados, com mercados se movimentando em ritmos diferentes. Paranaguá também exerce influência direta sobre as cadeias produtivas nacionais ao integrar rodovias, ferrovias e terminais especializados dentro de um único complexo. Isso garante fluidez operacional e reduz custos logísticos, especialmente para longas distâncias. Quando o porto opera com eficiência, o impacto chega ao preço final dos alimentos, ao desempenho das exportações e ao ritmo de produção industrial. É por isso que Paranaguá é considerado um dos portos mais estratégicos do país. Ele está no centro de um sistema que movimenta bilhões de reais por ano, conecta o Brasil ao mercado global e sustenta empresas de todos os tamanhos. E diante do crescimento contínuo da demanda, a modernização do porto deixou de ser apenas uma oportunidade, tornou-se uma necessidade para que o país continue competitivo. Paranaguá é, hoje, um dos pilares logísticos que sustentam a economia brasileira. O desempenho do porto afeta diretamente o agronegócio, a indústria e a balança comercial. E é justamente essa relevância que torna tão urgente a combinação entre as obras atuais e o novo ciclo de investimentos previsto para os próximos anos. O Porto de Paranaguá está passando pelo maior ciclo de obras da sua história recente. E no centro dessa transformação está o Moegão, uma estrutura gigantesca que já ultrapassou 75% de execução e que deve entrar em operação no início de 2026. Esse sistema foi planejado para mudar completamente a forma como caminhões e trens descarregam grãos no porto. Com 21 moegas, o conjunto vai permitir um fluxo muito mais rápido de descarga, reduzindo o tempo de espera e eliminando gargalos que há anos limitavam a capacidade operacional de Paranaguá. O impacto prático é direto: menos filas, maior velocidade de descarregamento e um ritmo contínuo de abastecimento dos armazéns e dos terminais exportadores. A obra também prepara o porto para uma nova fase de integração ferroviária, permitindo que volumes cada vez maiores cheguem por trilhos, o que reduz custos logísticos e amplia a segurança no transporte da carga. Com a entrada em operação do Moegão, o porto terá condições de atender simultaneamente trens e caminhões, criando um sistema mais equilibrado e eficiente. A modernização dos equipamentos, os avanços na infraestrutura e o aumento da capacidade de descarga colocam Paranaguá em um nível muito mais competitivo no cenário nacional e internacional. O porto passa a ter condições de atender a demanda futura com mais estabilidade, menor risco de congestionamento e maior capacidade de adaptação às novas exigências do mercado. No fim das obras, Paranaguá deve operar com uma das maiores estruturas de recebimento de grãos da América do Sul, conectada tanto ao modal rodoviário quanto ao ferroviário. É esse conjunto, Moegão em fase final e melhorias internas em execução, que prepara o porto para dar um salto de eficiência nos próximos anos, especialmente diante das mudanças previstas no novo leilão. O novo leilão previsto para o Porto de Paranaguá representa o passo mais importante da sua atual fase de modernização. Depois de anos com investimentos diretos do governo estadual e melhorias internas conduzidas pela Portos do Paraná, a concessão de novos terminais deve ampliar a participação da iniciativa privada e destravar obras que dependem de operadores especializados. Uma das principais vantagens do modelo de concessão é a capacidade de acelerar obras que, de outra forma, dependeriam exclusivamente de orçamento público. Com o leilão, investimentos em pátios, silos, retroáreas, sistemas de digitalização e novos berços de atracação podem avançar com muito mais velocidade. Isso inclui melhorias que se conectam diretamente ao Moegão, já em fase final, garantindo que a expansão do porto seja acompanhada de infraestrutura capaz de suportar maiores volumes de carga. O leilão, portanto,
não é apenas uma troca de operadores. Ele representa uma mudança estrutural no modelo de gestão do porto, com impacto direto na competitividade regional e na capacidade de Paranaguá de se tornar um dos terminais mais eficientes do Brasil. Ao destravar investimentos e introduzir novas tecnologias, o processo cria condições para um salto operacional que se conecta com tudo o que está sendo feito hoje, desde o moegão até as melhorias internas. É esse conjunto de fatores que faz do leilão uma peça central no futuro do porto. A previsão é que, ao longo dos próximos anos, o porto aumente sua capacidade de movimentação, reduzindo gargalos sazonais e operando com maior fluidez, mesmo nos períodos de pico. Outra frente importante para o futuro do porto é a conexão com os corredores logísticos do país. Paranaguá já se beneficia de uma rede rodoviária madura, mas a tendência é que a movimentação ferroviária ganhe relevância conforme novas cargas migram para trilhos. No fim, o que está em jogo não é apenas a ampliação da infraestrutura, é a capacidade do Brasil de manter e expandir sua participação no comércio internacional. Paranaguá entra nesse novo ciclo como uma peça central, preparada para operar com mais rapidez, eficiência e tecnologia. O porto se posiciona para enfrentar uma década de alta demanda e consolidar seu papel como um dos pilares logísticos do país. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, ative o sino das notificações e compartilhe esse vídeo. E não esqueça de abrir sua conta na Nômade. É só escanear o QR Code na tela ou clicar no primeiro comentário fixado.